Pai nosso que está nos céus, te agradecemos pela tua infinita misericórdia para conosco, pelo perdão em Cristo Jesus e pelo privilégio que temos de fazer parte de um povo que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso tempo, se for da tua vontade. Ajuda-nos para que possamos nos preparar para levar alívio ao mundo que está enfermo, que possamos ser os pés de Jesus levando a mensagem, possamos ser suas mãos levando cura e que possamos ter sua voz levando esperança àqueles que necessitam. E suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre tratamentos de enfermidade, os fundamentos do tratamento de enfermidade. Ou seria, quais são os sistemas do organismo mais importantes na prevenção e cura de doenças? Então, existem 3 sistemas que a maioria dos tratamentos devem estar focado para eles. Quando não estão focados para esses sistemas, o que ocorre? Os resultados são muito pobres. Nós temos o sistema, por exemplo, que é o sistema digestório. A finalidade do sistema digestório, ele é um sistema que nos coloca a parte interna do nosso corpo em contato com a parte externa, através do que bebemos e ingerimos. Tudo entra pela boca. Essa é a razão pela qual o sistema digestório é o sistema mais vigiado pelo nosso sistema imunológico. Ele é cheio de postos avançados ali de células de defesa, porque é o local que nos coloca em contato com o exterior. Então, o sistema digestório é aquele sistema que recebe os alimentos, eles processam esses alimentos, eles transformam os alimentos que nós ingerimos em quantidades tão pequenas que possam ser aproveitados pelo nosso organismo. Nós não podemos pegar, por exemplo, uma goiaba e engolir a goiaba e esperar que o nosso corpo vá aproveitar dali o que ele necessita. Então, eu comparo o sistema digestório como se fosse um sistema de desmontagem. É aquele sistema que vai desmontar aquilo que Deus criou através da natureza para que nós possamos receber daí os nutrientes que nós necessitamos para a prevenção de doenças e também para a cura de doenças, né? Na realidade, a questão da alimentação é uma questão milagrosa, né? Por exemplo, as plantas não têm sistema digestório, né? Porque elas recebem diretamente a sua energia da luz. Nós não temos essa capacidade. Os raios do sol, né, em unidade de luz que nós chamamos de fótons, esses raios de luz, eles são captados pelas folhas das plantas. Essas folhas têm ali pequenos transformadores, que nós chamamos de cloroplastos. E esses transformadores, eles têm uma finalidade, é transformar a energia eletromagnética em energia orgânica. Ou seja, vai transformar a energia do sol com a ajuda de oxigênio, de dióxido de carbono, e vai transformar em nutrientes. Portanto, é um milagre que ocorre. Isso chama-se através do processo chamado de fotossíntese, né? Existem mais de 200 teorias para explicar isso, mas você consegue colocar no gráfico, né? Colocar teoria, mas ninguém consegue explicar, porque nunca foi possível replicar, fazer em laboratório, em tubo de ensaio, né? Então, o milagre que nós vemos, né? A questão de nós termos acesso a alimentos. Agora, as plantas, então, pegam esses fótons e ali, através desse milagre, ela vai transformar aquela energia eletromagnética em uma energia química visível. E aí, então, por exemplo, se a planta que recebeu essa energia, né,
e coloca em funcionamento esses processos que são difíceis para nós entendermos. Se for uma macieira, ela vai produzir uma maçã. Se for uma laranjeira, vai produzir uma laranja. Se for uma goiabeira, vai produzir goiaba. Como existem diversos, diversos códigos genéticos diferentes, então a variedade de alimentos são muitas. Então a fonte é uma só, mas o que nos é oferecido pelo esse maravilhoso Criador é uma variedade imensa de coisas com sabores, com texturas diferentes, com aromas diferentes. Então, esse milagre ocorre todas as vezes que você está almoçando, que você vê o arroz, que você vê a salada, ou quer que seja que você veja ali, aquilo é resultado de um milagre. Não existe uma lógica humana que possa explicar isso, apesar de existir muitas teorias. Então nós pegamos uma maçã, né, que foi nos entregue, aí nós comemos essa maçã. Então nós temos que o nosso sistema de desmontagem vai ter que desmontar essa maçã em unidades tão pequenas que possam ser aproveitadas pelos nossos organismos, tanto sendo os macronutrientes como os micronutrientes. Então, eu comparo o nosso sistema digestivo com uma linha de desmontagem, que vai desmontar aquilo que foi montado pela natureza para que o nosso corpo possa obter ali os seus benefícios. As vitaminas, os minerais, as proteínas, ou os carboidratos, uma série de nutrientes que nós necessitamos. Então, esse é um dos sistemas mais importantes, porque ele desmonta, ele vai tornar acessível ao nosso organismo aquilo que nós necessitamos para a prevenção e cura de enfermidades. E sabendo que ele é o mais importante para a nossa saúde, né, essa foi a estratégia de Satanás para, digamos assim, tirar a eficiência desse sistema, porque ele sabe que daqui, né, surgem todos os problemas que vão para o corpo, aqueles que são adquiridos, eles vão começar por aqui. Raras exceções, mas a maioria dos problemas de saúde que a população enfrenta está relacionado com aquilo que ela coloca dentro do seu estômago, do seu sistema digestório. Então, ele precisa estar funcionando muito bem. Essa é a razão pela qual, por exemplo, no Jardim do Éden, Satanás deveria ter pelo menos aí um grande número de estratégias para levar à queda do homem. Mas ele pensou em um que poderia levar à queda, e não somente poderia levar à queda, e poderia colocar ele sempre de frente com essa decisão ao longo do tempo. Então, o que ele fez? Levou a desobediência através da condescendência com o apetite. E ele sabia que daí, através daquilo que nós ingerimos, da maneira que ingerimos, ele estaria colocando entraves ao longo do tempo para impedir o nosso crescimento espiritual. Eu já mencionei aqui que o sistema digestório é um dos sistemas, ele não é só mais vigiado, mas ele também é um dos sistemas mais inervado, né? Nós temos mais neurônios no sistema digestório do que no sistema nervoso periférico. Então, a relação entre a mente e o corpo ela é muito íntima, né? Tudo que afeta o estômago, o intestino vai afetar a mente, aquilo que está na mente também vai afetar. Porque ali é uma via, né? Uma rodovia com mão dupla, né? Vai e volta. Pessoas que estão, por exemplo, com muito estresse, têm problema de digestão. Outras pessoas que têm problema de digestão podem ter dor de cabeça, pode estar agitado, ou seja, Então, não foi à toa que ele escolheu esse método, que seria tirar de nós a capacidade de processar com qualidade os nossos alimentos, para ter o sistema funcionando de maneira efetiva. E, além disso, nos induzia uma série de coisas, entre elas não somente a qualidade, como os excessos, né? A maneira como as pessoas comem, e também uma outra estratégia dele é colocar aí um montão de informações, que são informações que não têm nada a ver com a realidade, com aquilo que deve ser aprendido, né? Existe, às vezes, até revestido, porque como a indústria dos alimentos é uma indústria super poderosa, ela fatura aí trilhões de dólares, né? Então ela tem um mercado aí garantido, porque todo mundo precisa comer. Então ela fica empurrando aí um montão de alimentos que não são bons
vai dizendo que é bom para a saúde, estão abalizados até por expertos da Yale, da Harvard, de outras universidades aí famosas, né, que colocam suas credenciais ali para poder vender mentiras, né? Isso tem feito com muito sucesso também, movimentar seres humanos para que possa perpetuar, né, os erros que se aprende através do tempo. Essa é a razão pela qual Deus deu uma mensagem de saúde, a reforma alimentar, né? Para fazer digamos assim, para fazer frente, né? Esse montão de informações que aparecem. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas estão acreditando dentro da igreja mais nas informações científicas do que na revelação. E muitos têm, digamos assim, um preço alto a pagar, né? Porque você está construindo a sua saúde em cima de alguma coisa que não tem muita base e certamente vai ter problemas. Eu tenho visto isso com muita frequência. Às vezes, os resultados, eles vêm só imediato, né? Eu comer uma coisa que eu não deveria, às vezes tem pessoas que já têm problema de estômago, vomitam, têm diarreia, coisa e tal, mas às vezes os problemas não vão afetar diretamente o sistema digestório, mas vão afetar os outros dois sistemas mais importantes que eu falarei depois. Agora quero me focar no sistema digestório. Bom, eu sempre digo nas minhas palestras que é impossível ter uma boa saúde se não existe um bom sistema digestivo, se não existe uma boa digestão, né? É impossível. Você pode comer os melhores alimentos, mais nutritivos, mais naturais possíveis. Se não houver uma boa digestão, você não vai ter uma boa saúde. E existem alguns fatores aqui que vai determinar a boa digestão. Eu vou mencionar aqui para vocês. Bom, a boa digestão, ela vai depender de, primeiro, a qualidade dos alimentos. Alimentos naturais, saudáveis, de boa qualidade, vai facilitar o processo digestivo. Ao passo que os alimentos de má qualidade, refinados, tudo aquilo que nós conhecemos, excesso de gordura, isso aí vai estorvar, né? Ou vai colocar, digamos assim, vai impedir que a sua digestão seja uma digestão eficiente, em que seu corpo possa obter realmente o que ele necessita dos alimentos que você ingeriu. Então, da qualidade dos alimentos vai depender a boa digestão. Vai depender também da quantidade dos alimentos, né? Quanto maior a quantidade de alimentos, pior é o processo digestivo, né? Aí está um fato que nós chamamos que é a glutonaria, né? Uma pessoa que está comendo alimentos refinados de má qualidade em grandes quantidades, né? Ela está lançando os fundamentos de uma série de problemas de saúde. Vai depender também da mastigação adequada. Se os alimentos não forem mastigados, a desmontagem não ocorreu. O processo de desmontagem dos alimentos começa na boca, através dos dentes, né? A tração, ele tem um esforço ali mecânico, os dentes, né, para triturar os alimentos. E nós temos ali também um outro acessório que é a língua. A língua, o que ela faz? Ela funciona como uma pá que vai jogando, né, em cima dos dentes, embaixo dos dentes ali, os alimentos para que sejam devidamente mastigados. E a língua, ela tem sensores. Os sensores vão detectar sabor, textura, e elas podem indicar o momento da deglutição, né, no momento que você vai engolir os alimentos, porque já deve ter digamos assim, uma textura bem líquida, né? Dependendo do alimento. Ela pode estar bem mastigada, bem triturada. Entretanto, muitas pessoas não fazem isso, né? Coloca o alimento na boca, para lá e para cá e para dentro, né? Então, isso aí pode ter um alimento mais saudável possível, não vai ter resultados para o seu sistema, porque a desmontagem falhou. Não, os seguintes passos, eles serão muito limitados, né? Porque o estômago não tem dentes, o duodeno não tem dentes, o intestino não tem dentes, então você está jogando para dentro, né, partículas grandes, e depois pode trazer uma série de problemas para o intestino. Nós, eventualmente, falaremos sobre isso com mais detalhes, né? Então, da qualidade, da quantidade, da mastigação. Vai depender também da frequência das refeições. Quanto maior a frequência das refeições, ou a quantidade, né, de refeições, é pior para o sistema, né? Por que é pior? Porque nós temos, por exemplo,
lá no estômago, no final, na junção do estômago. Aliás, o estômago tem duas válvulas, uma que une, ou separa, melhor dizendo, o esôfago do estômago, que nós chamamos de válvula gastroesofágica. E tem outra válvula lá embaixo que separa o estômago, a parte de baixo do estômago, do duodeno, que nós chamamos de válvula pilórica. Como que o comer com frequência atrapalha a digestão? Atrapalha a digestão porque, normalmente, um processo digestivo de um alimento bem mastigado vai levar mais umas 2 horas dentro do estômago, né? Depois que chega às 2 horas, né, aquele alimento já foi bem triturado, então o que vai ocorrer? A válvula pilórica que estava fechada, porque não pode permitir que conteúdo do estômago passe para o duodeno, porque é um conteúdo muito ácido, logo no início, o que vai ocorrer? Começaria a provocar úlceras duodenais. Então, aquilo fica fechado até aquilo voltar novamente a ter um pH tolerável para os segmentos seguintes. Então, quando o pH chegou a um pH tolerável dos outros segmentos, então há um relaxamento da válvula pilórica. E com o relaxamento da válvula pilórica, o estômago começa então a sofrer contrações, assim, ó. Contrações, e essas contrações o que fazem? Elas esborrifam, é como um esborrifador, elas esborrifam dentro do duodeno o conteúdo do estômago. O estômago está no processo de esvaziamento. Agora, você imagine, por exemplo, uma pessoa que comeu às 8 horas da manhã, né? Levaria aí mais ou menos 2 horas. Às vezes, o estômago começa o processo de esvaziamento, como você mastiga alguma coisa. Quando você morde alguma coisa, vamos dizer, às 10 horas da manhã. Imediatamente, o piloro se contrai, né? E as contrações param, porque está vindo mais alimento. Então, aquilo que você comeu às 8 horas da manhã vai continuar ali por mais 2 horas. E aí, o que ocorre? Quando chega meio-dia, né, quando terminou o processo do lanchinho das 10, que ocorre novamente, é que vai ocorrer a interrupção do esvaziamento. Então, você vai entrar na parte da tarde com restos de alimento ainda do desjejum. Esses alimentos, como permaneceram ali mais do que o tempo necessário, eles entram no estado de fermento ou putrefação, dependendo do que você comeu. No estômago ocorre mais o que nós chamamos de fermentação. Então, esses alimentos já não trazem mais nenhum benefício para a nossa saúde. Eles produzem gases, produzem álcool, né, através de fermentações, uma série de coisas. Então, já não é mais alimento. É o veneno que, ao longo do tempo, vai lançando os fundamentos de uma série de enfermidades. Então, esse é o problema das refeições chamadas refeições fracionárias, que quem lançou essas pesquisas, na realidade, esses estudos foram feitos patrocinados pela indústria dos alimentos, ignorando completamente todos os conceitos de fisiologia que nós temos, né? O processo de digestão do estômago e do seu esvaziamento. Então, ignoraram completamente, colocaram, né, essa questão de 4 ou 5 refeições por dia, ignorando completamente isso. E o que ocorre? O que ocorre é que as pessoas estão cada vez mais doentes, né? As pessoas que tinham problema, por exemplo, de hipoglicemia, agora tem que comer a cada momento, porque você não dá hipoglicemia, estão sujeitos a comer a cada momento. E muitos nutricionistas, até adventistas, eles né, aplaudiram essas refeições fracionadas, ignorando também completamente a revelação, onde a White menciona que deveria ter pelo menos 5 horas de intervalo entre as refeições. Pelo menos 5 horas. E o número de refeições, ela menciona 2, a Bíblia também menciona 2 refeições diárias. Apenas pessoas que fazem um trabalho braçal, pode ser que necessite uma terceira refeição, não muito de noite, mais ou menos ao pôr do sol, né, porque gastam muita energia. Mas hoje pessoas comem 5, 6 vezes ao dia, não param, entra à noite, nem outras implicações. Então, quanto menor a quantidade dos alimentos, mais eficiente será o processo digestivo. Agora, considerando o que nós falamos, considerando a qualidade, ok? Considerando a quantidade, a mastigação e também considerando agora
a frequência que nós acabamos de falar. Então, notem que eles são interdependentes, esses aspectos são interdependentes. E o primeiro passo que a pessoa precisa recuperar, quando quer recuperar a saúde, é recuperar a eficiência do seu sistema digestório. Então, a boa digestão vai depender, vou repetir, da qualidade dos alimentos, da quantidade, da mastigação e da frequência. Vai depender também do intervalo entre as refeições. Eu acabei juntando os dois e falei numa só, pelo menos 5 horas de intervalo, né? Porque se você comeu às 8, ok? O que ocorre? Você vai comer meio-dia, 1 hora da tarde, então terminou o processo digestivo 10 da manhã, bem mastigado, o seu sistema tem ali 3 horas para poder descansar e se recuperar. Estou falando do estômago, né? Porque o processo ele vai seguir. A preocupação muito grande com o estômago, porque o estômago é onde ocorre, digamos assim, o trabalho mais difícil do processo digestivo, né? Porque ali é que se produz um ácido. É tão difícil a digestão do estômago, pela questão de desdobrar das proteínas, e depende de um ácido que tem um pH 1,5. E a produção desse ácido é um dos fenômenos fisiológicos do nosso corpo que mais consome energia nossa. Por isso que quando a pessoa come muito, ela se sente sonolenta, né? Porque o corpo coloca ela num ritmo bem lento, né? Para ver se ele consegue arregimentar as suas forças para dar conta daquele trabalho excessivo, né? Nós vemos isso muito, né? Pessoas que comem, aí querem tirar a cestinha, né? Querem tirar aquela soninha e perguntar, escuta, aquele soninho depois do almoço é bom? Ele é bom, ele é ruim. Por que ele é bom? Ele é bom porque você vai estar economizando energia enquanto o organismo está tentando lidar com aquele excesso, né? Ele é ruim porque isso não é fisiológico, né? Você não está suposto a comer e ter vontade de dormir. Então, significa duas coisas, que comeu demasiado, não mastigou, pode ter um montão de coisas, que você está agora, na realidade, comeu muito e não tem energia. É isso que ocorre. Então, aquele soninho que ocorre de meia hora, coisa e tal, de 15 minutos, ajuda a pessoa a recarregar a bateria, né? Mas a pesquisa diz que quanto mais o indivíduo dorme, menos ele vive, né? A longevidade está inversamente relacionada com o sono. Quanto mais você dorme, menos vive, por incrível que pareça. Claro que existe um número de horas, digamos, não um número de horas, mas um que nós consideramos normal, né? Uma pessoa dormir 7, 8 horas, 6 a 7 horas, dependendo da pessoa, porque tem pessoas que dormem 10 horas e quando acordam no outro dia são piores do que quando levantou, porque comeu de noite, o sono não foi profundo, não recuperou, né? Ela fica passando o dia sem energia, né? E aí o que ocorre? Como é que leva outra coisa? Por isso que o café fez sucesso no mundo todo, porque o café dá aquela energia aparente para manter o sujeito desperto. Por isso que grandes empresas sempre oferecem o cafezinho, né? Eu trabalhei na Vale e na época eu trabalhei no escritório, era um cafezinho, tinha uma pessoa encarregada só de preparar café para levar para o escritório, né? Para a gente tomar. Eu tinha o quê? 19, 20 anos, não era adventista. Mas eu senti que naquela época essa coisa me fazia mal, né? Então necessita dessas drogas, né? Para manter-se alerta. Vai depender também da regularidade das refeições. O que é regularidade? É uma rotina. Se você está acostumado a tomar o seu desejos às 7 da manhã, não tome um dia às 6, outro dia às 8, outro dia às 10, tome às 7 da manhã. Está acostumado a almoçar à 1 da tarde, come. Seja regular, né? Tem regularidade. Por quê? Porque o seu estômago, o seu intestino, o estômago não, todo o sistema digestório, ele vai se acostumando com isso. Já viu pessoas falarem assim, olha, quando passa a hora de comer, meu estômago começa a roncar, né? É porque está se preparando para receber alguma coisa que não está indo, né? Então, essa rotina, ela é muito importante para a eficiência do processo digestivo. Vai depender também do horário das refeições. Por que do horário? Uma pessoa que come à noite, né? Ela está já violando um grupo de princípios, né, das leis que regem o nosso organismo, em termos de ciclo, né, do ciclo circadiano, por exemplo.
Eu já até falei aqui. Por que que a noite é ruim? Bom, quando chega o pôr do sol, estimulado pela ausência da luz, o nosso corpo começa a produzir um relaxante muscular fortíssimo chamado melatonina. A melatonina é um relaxante muscular. O que que ela vai fazer? Ela vai relaxar toda a nossa musculatura, preparando-nos para o quê? Para um banquete? Não, para dormir. E o nosso sistema digestório, ele contém várias capas musculares. Essas capas também recebem a ação dessa melatonina. Agora imagine, a pessoa está comendo lá para 8, 9, 10 da noite, né? Todo esse sistema já em processo de relaxamento, então vai ser uma digestão muito lenta, que vai arrastar-se até altas horas da noite, e horário nobre do sono é de 10 às 2 da manhã, que são produzidos hormônios que restauram o nosso sistema imunológico, restauram o nosso sistema nervoso, reconstrói nosso corpo, tudo isso. E isso aí não acontece. Por que que não acontece? Porque o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas assim ao mesmo tempo. Ele tenta salvar a sua vida, impedindo que você, né, tenha uma congestão durante o sono, ou ele continua trabalhando para salvar a sua vida, mas o resultado no dia seguinte, o que que é? Quando o sujeito levanta, ele está pior do que quando ele foi dormir. E isso aí é cumulativo. Essa é a razão pela qual as pessoas elas começam a envelhecer muito precocemente. Eu chamo de envelhecimento precoce de órgãos e sistemas. Tá? Tem pessoa, por exemplo, que tem 30 anos, mas o seu pâncreas já tem 120, porque já não produz mais insulina. Por quê? Na maioria das vezes está relacionado a esse uso constante, né? É o esgotamento do sistema, ok? Então, horário é importante. Evitar comer depois das 19, né, que seja uma comida, aqueles que comem a terceira refeição, tá? Aqueles que não precisam, não precisam. E vão ver aí muitas e muitas coisas que podem melhorar na questão da saúde. Vai depender também de uma coisa que muitos ignoram, que é a combinação dos alimentos, né? Muitas pessoas não estão de acordo com a trofologia, né? A combinação dos alimentos era importantíssima, porque o processo digestivo ele é um processo ele é muito, digamos assim, ele é muito delicado na realidade. Então, às vezes, a pessoa acha que quanto mais alimentos comer de uma vez, em variedades, mais será beneficioso para a sua saúde. É justamente o contrário, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim: "Olha, eu tenho um jejum espetacular, eu como banana, como laranja, né? Eu pego, coloco lá dentro do liquidificador ração humana, né? Que é uma mistura de 10 ou 12 cereais. Eu tomo aquilo e me sinto forte. Forte não, está cheio de gases. E o que o organismo obter daquilo ali, sinceramente, por isso que as pessoas continuam usando isso, elas continuam doentes. Basta observar as promessas que são feitas com os alimentos e os resultados que nós vemos na prática, né? Basta observarmos. Então, a combinação dos alimentos, Ellen White dá algumas regras gerais, né? Devemos evitar frutas e verduras, porque as verduras, elas têm umas folhas, estou mencionando folhas, ela tem uma digestão muito mais lenta. Se come com as frutas, que a digestão é muito mais rápido, o piloro vai ficar fechado e ele só vai relaxar depois de terminar a digestão das folhas. E o que que vai ocorrer? As frutas, elas fermentam com muita facilidade, por isso que o trânsito dela no estômago tem que ser um trânsito rápido. Ela ficou ali, ela fermentou. Então, você pode ter frutas em uma refeição e verduras ou as folhas em outras refeições. Deve-se evitar também amidos com qualquer tipo de fruta ácida. E a fruta ácida, ela acaba, né? Ela acaba fermentando o amido. Existe, por exemplo, um hábito, né? É muito gostoso, mas não é bom para a saúde, que é a questão de jogar limão na salada quando você vai comer arroz e vai comer qualquer outro tipo de amido. O que é que aquele limão vai fazer? Ele vai fermentar o amido. E aí vai produzir gases, tá? Então, isso deve ser evitado. Agora, as frutas doces, elas combinam perfeitamente com as frutas com cereais integrais, né? Por exemplo, a combinação espetacular é a banana com aveia, a banana bem madura com aveia. Em todas as frutas doces, você sim pode comer com cereais, é espetacular. Inclusive, a Ellen White fala que é a melhor combinação para o nosso sistema nervoso central, para o cérebro. Frutas com cereais.
e sementes também, né? Sementes consideradas comestíveis, que não são tóxicas. Então, temos que observar. Evitar muita variedade, como eu mencionei, 4 ou 5 tipos de alimento. A variedade ela é muito importante, mas não na mesma refeição. Ela é importante ao longo do tempo, né? Você pode comer amanhã o que não comeu hoje, depois da manhã o que não comeu amanhã, e assim você vai, né? Então, você pode fazer uma salada de alface, pode fazer uma salada de rúcula, pode fazer uma salada de couve, mas normalmente saladas vêm tudo junto, o que provoca uma verdadeira confusão e dificuldade na digestão, né? Apenas observando essa questão da combinação alimentar, muitos desconfortos do sistema digestório poderiam desaparecer, ok? Vai depender também da eficiência do estômago. O estômago tem que estar eficiente, e para estar eficiente tem que estar o quê? Saudável, né? Tem pessoas que já têm úlcera, já têm gastrite, já têm pangastrite, já têm até refluxo gastroesofágico, né? Então não pode ter uma boa digestão. Essas coisas precisam serem curadas, né? Inclusive, essas mudanças que eu estou fazendo aqui já vai ser de grande benefício para que o estômago volte a recuperar a sua saúde e a sua eficiência. E vai depender também da eficiência do fígado, da eficiência da vesícula e da eficiência do pâncreas. Então, são chamadas as glândulas anexas do sistema digestório. Então, por que da vesícula? Qual a função da vesícula? A vesícula ela é uma bolsa que ela armazena ali a bile. O que é a bile? A bile é tipo um detergente. É como ela... quando você come alguma coisa que entrou no duodeno e que tem a gordura, imediatamente a vesícula, através de de estímulo de hormônio que detecta a presença ali da gordura, que chama de colecistoquinina, ela então começa a sofrer espasmos, né? Ela começa então a contrair para expulsar o seu conteúdo, jogar o seu conteúdo dentro do duodeno. E essa bile, o que vai fazer? Ela vai se misturar com a gordura e vai fazer ali o que nós chamamos de, em inglês, de goblets, né? Que são gordura emulsificada em pequenos glóbulos, que já vai ajudar no processo tanto da digestão quanto no processo da assimilação já nos departamentos mais embaixo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma vesícula que não funciona bem, ou se ela tem, por exemplo, pedra na vesícula, a pessoa que tem pedra, cálculo na vesícula, toda vez que ela come gordura, ela pode sentir dor, porque à medida que a vesícula se contrai, ela pressiona essas pedras, isso provoca dor, né? Então, não vai poder ter uma digestão eficiente. E as pessoas que já tiraram a vesícula, menos eficiente, agora tem que cuidar muito mais com a gordura, né? Porque não existe, ela não conta mais com essa reserva, né, de bile para poder ajudar na digestão. Então, essas pessoas podem terem distensão abdominal, sentir que estão com gases, né, sentir até dores, pela questão dos gases também, gosto ruim na boca, pode manifestar de várias maneiras, né, a falta da vesícula. A falta tanto a que foi extraída por questões cirúrgicas, ou aquelas que não estão funcionando como deveria por outras razões. Ok? Então, a vesícula. Agora, por que depende do fígado também? Porque o fígado é ele que vai pegar a grande maioria desses nutrientes, principalmente aqueles que produzem energia, e vai fazer com que o nosso organismo possa funcionar como deveria. Mas o que está ocorrendo hoje é o seguinte: existe uma grande quantidade de energia que está sendo ingerida e que não está sendo compatível com a atividade do indivíduo. Então, hoje o mundo está dividido em 2 grupos. Existe um grupo que está morrendo porque não tem o que comer. Existe outro que estão literalmente cavando sua sepultura com seus próprios dentes, porque é uma oferta muito grande de energia. Então, por exemplo, o fígado ele está muito envolvido com a mobilização da energia, entendeu? Principalmente aquelas que são disponíveis das frutas, né, da
da cana-de-açúcar, dos amidos, de tudo isso. Agora, o que ocorre? Ele vai armazenar. Agora, a pessoa está comendo uma quantidade tão grande que quando ele armazena... Por exemplo, quando você come, grande parte da glicose ela é armazenada no fígado em forma de glicogênio. Aquele glicogênio é uma reserva. Aquele glicogênio, quando você já passou, né, da hora de comer ou depois, ele vai sendo liberado aos poucos para te manter ali com uma quantidade de glicose ideal, né? Porque nosso cérebro precisa de muita glicose, ele consome 25% de toda a glicose que nós ingerimos. Entretanto, a quantidade que entra é uma quantidade muito grande. Então, daqui a pouco vai chegando, ele vai armazenando, daqui a pouco não tem mais espaço para formar glicogênio. Então, ele começa a empacotar em forma de gordura e mandar para aquela região, principalmente na região da cintura, né? Nós chamamos de obesidade central. E aí a pessoa continua nesse ritmo e chega um momento que venceu a capacidade do fígado de lidar com esse excesso. Aí começam a vir as patologias, ou aquelas coisas que vão abrir as portas para patologias. Por exemplo, imagina o fígado como se fosse um enorme galpão, onde na parte de trás você tivesse mercadoria entrando, aqui sendo processada e na parte da frente sendo despachada. Entretanto, a quantidade de mercadoria que chega na parte de trás é tão grande que não consegue despachar com muita eficiência, aquilo começa a acumular no galpão. E o que está acumulando no galpão do fígado, no tecido do fígado? É a gordura. Ele processa, mas não existe tempo de poder, né, despachar. E aí vem o que nós chamamos de esteatose hepática, que hoje é considerado o mal do século, né, e que pode provocar a cirrose hepática. Nós chamamos de cirrose não alcoólica. Hoje o número de pessoas com cirrose não alcoólica é muito maior do que o número de pessoas com cirrose alcoólica. E o grande problema é que é uma enfermidade completamente silenciosa. Por que ela é silenciosa? Porque o fígado, Deus criou órgãos em nosso corpo redundantes. Pulmão, você pode tirar um pulmão, você vai viver bem com outro pulmão. Rins, você pode tirar uns rins, você vai viver bem com outros rins, né? Tem pessoas que perdem grande parte de massa cefálica, mas quando a quantidade de neurônios é imensa, aos poucos ela pode recuperar. O nosso fígado também. A gente tem muito mais fígado do que a gente necessita. Na realidade, a gente poderia viver bem com 1/4 do fígado que nós temos. Então, o fígado pode chegar a ser uma cirrose até a metade e você não vê, não perceber, não tem sintoma nenhum, porque ele está lidando normalmente com aquela parte que ainda resta, né? Aí chega um momento em que já não consegue lidar, aí vem o que nós chamamos de uma cirrose que passou da parte compensatória para a parte aguda. Aí vem o que nós chamamos do colapso do sistema, né? Icterícia, a pessoa está toda amarela, começa a vomitar, ou seja, o fígado já não consegue fazer mais o seu trabalho com eficiência. E no fígado são realizadas mais de 500 reações químicas diferentes, né? É um órgão que desempenha uma função muito importante, porque 60% dos medicamentos eles são metabolizados no fígado. Olha, se não fosse o fígado, um Tylenol, um Tylenol seria suficiente para levar você ao óbito. Um Tylenol apenas. Mas ele é capaz de fazer esse trabalho. Então, esse excesso, ele vai fazendo isso, né? Vai prejudicando, então, a eficiência do fígado. Por quê? Porque chega um momento que ele não consegue mais lidar com aquele excesso. Aí começa a haver uma crise de energia, mas uma crise de energia ao contrário, que é a crise do excesso de energia, que vai abrir as portas para uma série de enfermidades. Ok? Bom, agora, do pâncreas. O pâncreas também, ele precisa ser eficiente. E para ele ser eficiente, não podemos exigir muito dele. Porque o pâncreas desenvolve uma parte importante. Ele tem uma função que nós chamamos endógena, que é dentro do sangue, né? É ali através da liberação de glucagon com insulina, né? Trabalham para mobilizar energia no momento que você necessita.
E tem a parte também digestiva. Ele produz alguns hormônios digestivos. Temos a amilase, que também é produzido, né, tanto na boca como lá pelo pâncreas. Temos a tripsina, a amilase vai dar continuidade à digestão dos amidos. A tripsina e a quimiotripsina vai lidar com, já lá no duodeno, com desdobramentos ainda das proteínas. Então, quando um pâncreas também ele entra em colapso ou não está funcionando, vai trazer muitos e muitos problemas para a saúde do indivíduo. Por isso que... E o pâncreas nós não temos dois, né? Temos apenas um. Então, às vezes uma pessoa, como eu mencionei, com 35 anos, ela já colocou tanto o seu pâncreas para funcionar, que ele chega com 35 anos e fala: só vou trabalhar part-time, só tempo parcial, né? Só vou trabalhar meio expediente, seria a colocação correta. Por que meio expediente? Agora o indivíduo vai necessitar de um hipoglicemiante oral, para tomar para ajudar, porque o pâncreas não está cuidando com eficiência. Aí, uma consulta no médico, o médico dá para esse indivíduo um comprimido, e sai dali todo feliz, sabe que vai resolver, mas não resolve. 10 anos depois, o pâncreas da entrada na aposentadoria. E o que ocorre? A pessoa agora passa a ser insulino dependente. Ou seja, aquele trabalho que ainda era feito, né, não é feito mais. Significa que existia ali um excesso de trabalho, aliado a uma resistência do corpo à insulina, né? E a pessoa continua no mesmo ritmo, chega um momento que já não produz mais insulina, a pessoa vai depender da insulina por quanto tempo? Enquanto viver, né? E não tem outra maneira, né? Chegou ao colapso do órgão, né? Então tem que ser muito, muito, muito cuidado, porque a pessoa só se dá conta realmente da importância que é ter saúde quando ela perde a saúde. Então, nós temos aí um patrimônio espetacular, que é a nossa saúde, damos pouca importância, né? Vamos cuidar, então, do nosso sistema digestório, que ele é fundamental na manutenção da nossa saúde. Agora, vamos ver aqui alguns tratamentos mais comuns para alguns problemas do sistema digestório. Um problema muito comum que ocorre hoje, né, afeta uma grande porcentagem da população mundial, é a questão da constipação. A constipação, ela é caracterizado pela defecção, né, ou defecação insuficiente. Também pode estar relacionado à negação do reflexo da defecação. Por exemplo, afeta muito mulheres. Por que afeta muito mulheres? Porque as mulheres sempre são muito ocupadas. Então, se ela está fazendo alguma coisa e sente vontade de ir no banheiro, ela deixa para depois. E vai deixando para depois. Então ela começa inibindo esse reflexo da defecação, né? É a negação do reflexo da defecação. Então, a constipação ela é terrível, porque ela acaba né, destruindo a sua saúde, porque você não tem uma digestão eficiente. Então, você não está tendo nutrientes eficientes. Então, é necessário fazer o que nós chamamos de limpeza do intestino, mantê-lo limpo. E a finalidade da limpeza, ela é limpar o intestino dos excessos ou do restos de fezes que ficam acumuladas ali através do tempo, de fecalitos, né, que são pequenas pedras de fezes, ou fecalomas, que já são mais grandes, podendo levar a uma obstrução. E também de micro-organismos patogênicos, assim como de parasitas. Essa é a finalidade, né? E parasitas, se você está tendo uma alimentação que contém muitas ervas verdes, né, as verduras, né, os sementes, que já tem a sua capacidade antiparasitante, então você não precisa. Mas a maioria não, elas comem a alimentação muito rica em glicose, né, em amido,
e não tem uma boa digestão pela falta da fibra, e oferece um ambiente ideal para que os parasitas fiquem ali, né? E aí começa a haver uma desbiose, uma série de problemas. Então é necessário limpar. Existe o sistema que é o sistema de lavagem intestinal, que é um sistema antigo, mas que era muito eficiente, fazia com aquelas bolsas, né, de lavagem. E hoje, por exemplo, eu ouvi dizer que a Anvisa proibiu até a venda dessas bolsas, né? Eu não sei por qual razão, porque uma lavagem intestinal, ela é inócua, né? A não ser que a pessoa tenha um sangramento, então ela se torna contraindicada, né? Qualquer sangramento, não fazer lavagem intestinal. Porque esse sangramento pode ser que tenha coágulos formados lá em cima, e quando você mete água, desfaz o coágulo, vai aumentar o sangramento. Eu já vi pessoas indo parar na emergência por causa disso. Então, mas a pressão com que a água sai depois, ela é bem menor do que a pressão com que você defeca, né? Você consegue defecar, você consegue fazer uma lavagem. Eu criei um método porque algumas pessoas são resistentes a isso, né? Então, eu falei, bom, o que que nós queremos? Ah, é até interessante, muitas pessoas falam, vou fazer um detox de suco para desintoxicar meu intestino. Não tem como, né? O suco, o que que ele vai fazer ali? Ele não tem nada, então é ação mecânica, ele não tem fibra, não tem nada. Então não vai desintoxicar coisa nenhuma. Você precisa de uma ação física, de uma varredura que eu chamo. E como é que se consegue essa varredura? Com fibra e muita água. Então, eu aconselho a pessoa, por exemplo, na noite, você toma lá, né, uma colher de sopa de Epsom Salt. Epsom Salt é o sal amargo, né, que é o sulfato de magnésio, com 150 a 200 ml de água. A pessoa ela vai ter que ver qual é a dose ideal para ela, porque é diferente. Tem pessoas que tomam 2 colheres e não funciona, outras que tomam meia colher e funciona. Mas utiliza sempre 150 ml de água a 200 ali nesse. E aí você toma. Aí no dia seguinte você vai passar o dia comendo alimentos ricos em fibras e tomando água ao longo do dia, né? Aquilo que deveria ser feito através de uma alimentação normal todo dia, agora tem que se transformar numa terapia. Você pode passar no outro dia amanhã comendo maçãs, né? E bebendo água. Você pode comer, por exemplo, pipocas, né? E bebendo água. Pipoca tem bastante fibra. Você come muita salada e bebendo água, né? Então, você vai sentir que realmente existe, né, uma limpeza. A vassourinha das fibras vão fazendo o seu trabalho. Ok? Agora, você tem que ver a quantidade de sal, do sal amargo que você vai necessitar do sulfato de magnésio. Porque é difícil, né, fazer um protocolo para todo mundo. E a questão da dificuldade de lidar com terapias naturais é porque na medicina alopata tem protocolo para tudo. Faz isso, isso, a maioria não funciona, mas é um protocolo. E nas terapias naturais tem que ser individualizada, porque nós consideramos aspectos, né, peculiares de cada pessoa. Eu, por exemplo, é só olhar para o sulfato de magnésio e dá vontade do banheiro. Tem pessoas que com 2 colheres, então você vai aumentando aos pouquinhos e vai vendo. Você pode fazer esse processo quando você perceber que as fezes estão saindo em abundante, solidificada, não em forma de diarreia. Se começar a ter diarreia, você para com sal amargo e continua com água somente. E esse sal amargo, o sulfato de magnésio, é só à noite. E durante o dia você não utiliza. Se sentir que está vindo em abundância, ou sentir que já vai fazer diarreia. A diarreia no começo vai dar, mas passou o segundo dia, já está em diarreia, não. Então, o sulfato de magnésio está sendo excesso. Você pode parar ou diminuir e continuar comendo os alimentos com fibras, né? É isso que vai arrastar parasitas, fecalitos, né? Dependendo do tipo de fecalomas, é isso que vai realmente fazer uma varredura, vai limpar o seu intestino. Então, esse é um método muito mais prático, né? E ao mesmo tempo que você está fazendo a limpeza, né? Você está fazendo um detox sistêmico também, isso aí vai ajudar. Esse é o primeiro passo. Tem que estar seguro que o sistema digestório está funcionando. Qual deve ser a frequência? A pessoa tem que ir ao banheiro, deveria ir ao banheiro 2 ou 3 vezes ao dia. 2 ainda é tolerável, o ideal seria 3.
né? Mas tem pessoas que vão ao banheiro uma vez por dia e quando vai a uma consulta médica, alguns médicos, não, isso é normal. Não, não é normal. E é comum. Aliás, é até um milagre, comendo que as pessoas comem hoje, essa quantidade de alimentos com gordura, com amidos, sem fibras, é que a pessoa ainda consiga ir ao banheiro uma vez por dia, já é considerado um milagre. Portanto, isso precisa ser corrigido, né? Essa, essa desparasitar o intestino e limpar. Também há muita produção de catarro intestinal, esse catarro intestinal vai ser levado, né? Principalmente o catarro intestinal está relacionado aos produtos lácteos, né? E o homem na fase adulta, depois dos 2 anos, a lactase, que digere a lactose, ela diminui bruscamente, né? Ela praticamente quase que acaba. Então, que existe uma tolerância. Por que acaba aos 2 anos? Porque deveria coincidir com o período do desmame do ser humano. 2 anos de idade. Então não vai precisar da lactase. O corpo automaticamente não vai precisar. As pessoas continuam. Alguns vão ter uma intolerância severa, né? Dores, coisa e tal. Mas todo ser humano, depois dos 2 anos, ele vai ter intolerância à lactose, porque já não tem enzimas em quantidade para poder fazer uma boa digestão, né, da lactose. Agora, outros serão apenas distensão abdominal, formação de catarro, não vai ter outro tipo, mas são intolerantes. Temos que ter isso em mente. Okay? Então, fazer essa limpeza é fundamental. Agora, vamos ver no estômago, né, que eu mencionei a questão do estômago. Ali nós temos, o que é muito comum hoje, úlcera, a gastrite, pangastrite. A pangastrite significa uma inflamação disseminada, né? Uma gastrite, ela é mais focal. Aí você tem também o que se agrega a infecção com H. pylori, né? Esses são os grandes problemas do estômago que existe hoje e que pode interferir no processo digestivo. Por exemplo, para a absorção da vitamina B12, nós necessitamos de um hormônio que o estômago produz chamado fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele se junta a B12 e lá no terço distal do íleo ele faz com que ela seja absorvida, né? Media a absorção da B12. Tem pessoas que mesmo que comem carne ou tomam suplementos, muitas coisas, não conseguem estar sempre com a B12 abaixo. Por quê? Porque esse hormônio não está funcionando. Então, é necessário. Agora, vamos ver para úlceras e gastrites. Também é um tratamento muito simples, né? E o tratamento consiste, por exemplo, em você passar de 4 a 7 dias comendo alimentos hipoproteicos, alimentos que têm pouquíssima proteína ou não tem proteína. Por exemplo, o que é difícil curar uma gastrite, uma úlcera? Simplesmente pelo fato, toda vez que você come que tem proteínas, o estômago vai produzir ácido clorídrico. Esse ácido pH de 1,5, ele fura metal. Tá? Então, esse mesmo ácido que está digerindo as proteínas, ele começa a continuar agredindo ali a sua mucosa. Então, aquilo nunca vai secar. Os medicamentos que dão, né, que são os inibidores da bomba de prótons, né, que impede a produção do ácido clorídrico, ou impede a sua secreção, é o que nós chamamos a recomendação de 3, né? Que é a amoxicilina, omeprazol e outros que dão aí para dar um coquetel, né? Então vai inibir a produção. Mas existe maneira de você inibir a produção sem ter problema, porque você inibe a produção. E você comeu proteína, você vai ter proteínas que vai descer sem digestão e lá embaixo vai ter problemas, né? Então, qual a maneira de nós inibirmos a produção do ácido clorídrico sem tomar medicamento? É escolhendo o que nós vamos comer. Se você come um alimento sem proteínas, o estômago não vai secretar ácido clorídrico, ele não tem proteínas. Então, você pode escolher todos os alimentos que são amidos, né? Rico em amidos, e principalmente as frutas, né? Você pode passar comendo, por exemplo, os ricos e amidos. Vamos falar dos ricos e amidos.
raízes. Você tem lá a caramuela, você tem a macaxeira, né? Você tem a batata inglesa, você tem a batata doce, bem que a batata doce tem um pouquinho mais, a batata inglesa. Então, esse tipo de alimentos, ele requer, digamos assim, pouca produção de ácido clorídrico. Então, você vai estar deixando o seu estômago descansar da produção daquela agressão do ácido. Aí você vai comendo frutas, vai intercalando, né? Passa de 3 a 7 dias, não tem resista, ou não tem úlcera ou gastrite que vai resistir a isso. Aí o que você vai fazer também? Você vai aplicar na região do abdômen, que começa na parte inferior aqui, da base do peito, né? Até a parte lá embaixo, 4 dedos da base do umbigo, você vai aplicar ali cataplasma de argila. Mas não é uma cataplasma grossa, apenas pintar. Né? Pintar, deixar ali. Por quê? Porque aquilo estimula a circulação. Né? Porque às vezes existe uma congestão. Existindo congestão de alimentos, existe uma congestão sanguínea, não está circulando direito. Então a temperatura ali ela aumenta. E o barro ele vai estimular a circulação e vai absorver aquele calor. E em alguns casos você vai ver que até o barro seca bem rápido. Deveria ficar 2 horas, mas seca bem rápido, não tem mais efeito. Essa aplicação de argila também durante 7 dias, 2 horas por dia, não depois que come. Pelo menos 3 horas depois que você comeu, você pode aplicar. Ou, se você comeu sua última fruta, ou que seja às 7 da noite, você pode aplicar à noite também, não tem problema nenhum. Às 8, 9 horas da noite. Ok? Então não tem nenhum mistério. Nós tivemos aí o efeito dos medicamentos sem utilizar o medicamento. É a mesma coisa. E aí o que vai ocorrer? A mucosa, ela tem uma capacidade muito grande de regenerar-se, né? Toda a mucosa do nosso organismo, ela tem a capacidade de regenerar-se, porque são regiões do corpo que estão sujeitas a atritos, a trauma, né? Nós temos lá a mucosa do ânus, que se recupera rápido, porque ali passa a fezes e agride, né? Tem a da boca também, né? Que se recupera. Às vezes você já mordeu a língua, mordeu a bochecha por acidente, depois de ver que aquilo cicatrizou rápido, porque está sempre sujeito a trauma, então o corpo prepara para aquilo. E a do estômago a mesma coisa. Como está sujeito a trauma, né, da contração do estômago, para mexer os alimentos, aquela coisa toda, a produção do ácido, ela se recupera muito rápido. O que ocorre é que, às vezes, é tanta agressão que não dá tempo de recuperar. O que você está fazendo nesses 4 a 7 dias é justamente isso, criando as condições para que a mucosa do seu estômago possa ser restaurada, recuperar a integridade funcional do estômago. Ok? Então, outra coisa muito importante é tomar água em abundância, porque essa mucosa, 97% dela é água. Uma das coisas que podem levar a úlceras e gastrites é uma ingestão de água suficiente. Por quê? Porque não existe água para formar uma mucosa saudável, íntegra. Então ela vai perdendo um pouquinho da sua capacidade, né? Ela vai ficando mais fina, e aí vai levar a gastrite, leva a úlcera e também leva a infecção com H. pylori. O médico fala assim, você está com H. pylori, todo mundo tem H. pylori. Agora, você está com infecção de H. pylori, aí é diferente. Por quê? Que nessas condições o H. pylori ele é mais fácil de fazer, provocar uma infecção. Por quê? A mucosa, quando ela está bem grossa, quando ela está bem íntegra, a bactéria não consegue chegar na capa mais de baixo e ali se alojar para poder se replicar e provocar uma infecção, porque a própria capa protege, né? Agora, quando aquela capa fica mais fina, facilita a bactéria furar aquilo e se alojar lá embaixo da camada mais abaixo, né? Pode ser a submucosa, pode ser a muscular mucosa, e ali criar uma infecção. E aí cria uma infecção. Enquanto você não retirar o abuso, aquilo vai continuar ali. Então uma alimentação com muita fibra. Mas eu recomendaria também, pela manhã, um copo de 200 ml de meio limão amarelo, se possível, em jejum, com água morna. Qual vai ser a finalidade? A finalidade do limão é astringente. Então, ele vai tirando o muco, o dedo, o estômago, até
intestino, na parte baixa, e tem pessoas que tomam e veem que quando vão dessecar, vê que tem realmente catarro. Então, essa finalidade, além do conteúdo de vitamina C, é uma limpeza, é uma astringente, né? Então, você pode fazer durante esse tempo. Depois que tomar a limonada sem açúcar, então lava a boca, né, para que não afete o esmalte dos dentes. Utilizando, e depois você pode utilizar. Aí você, meia hora depois, vai comer a sua fruta, ou sua macaxeira, o que é que você escolheu, né? Um pouquinho de sal na questão dos alimentos, né? Porque o sal também estimula a produção de ácido úrico, tem que ser bem pequeno. Se pudesse ser sem sal, melhor ainda. Tá certo? E aí o que vai ocorrer? Existe um chá, que é um chá muito bom para muitos problemas do sistema digestivo, que ele é um pouco. Ele é pouco usado porque ele é muito abundante. As pessoas sempre ficam buscando coisas assim raras, né? Não, que esse chá aqui é muito bom, porque ele veio lá do Afeganistão, não sei o quê. Não, você pode ter que ter chá à disposição, que são chás espetaculares. E um desses chás que é muito bom para o sistema digestivo, entre outros, é o chá de camomila. Então, água com chá de camomila, isso aí durante 4, 7 dias, você vai se livrar desses problemas. Ok? Agora, isso aí não vai também apenas lidar com úlcera, gastrite, infecções de H. pylori e tudo isso, mas vai também lhe ajudar a lidar com a questão do refluxo, né? Então, a mastigação ajuda a evitar o refluxo. Por que existe refluxo, né? Porque se come muito, não se combina e não se mastiga. Uma dieta, um processo digestivo muito longo, ele faz com que o estômago esteja constantemente mexendo ali por um período muito grande. E aquilo ali é o limite, porque ele se contrai de cima para baixo, depois de baixo para cima, o que ocorre? Ele vai fazendo pressão na válvula pilórica. Chega um momento, aquilo ali perde um pouco a competência e começa a vir aquela queimação, aquela sensação. Então, se você está tendo sintomas de refluxo, coma devagar. Evite comer e agachar-se com a parte posterior do corpo, assim para trás ou para baixo, pegar alguma coisa. Você tem que agachar, agacha com as pernas de maneira ereta. Evite dormir, né? Depois que comeu, ou deitar no sofá depois que comeu, ou fazer algum tipo de exercício, até essa válvula, e às vezes essa válvula está inflamada, né? Até ela recuperar sua capacidade novamente. Em alguns casos avançados, pode ser que a válvula perdeu a capacidade, né? Chamamos a incompetência da válvula. Então, a pessoa tem que lidar com essa questão postural para poder evitar isso. Tá certo? Bom, muito bem. Eu acho que eu falei demais hoje, né? Aqui está as aplicações dos tratamentos naturais simples para o sistema digestório. Aqui essa é a base de todos os tratamentos que vocês possam imaginar. Uma pessoa ela pode ter depressão, ela tem que tratar do sistema digestório. Ela pode ter um problema do coração, ela precisa tratar do sistema digestório, porque tudo começou aqui. E a solução tem que ser aqui também, tá? No sistema digestório. Pai nosso que está nos céus, agradecemos pelo privilégio de aprender mais, como ser um médico missionário, como atender a necessidade das pessoas. Ajude-nos também para que possamos viver à altura daquilo que pregamos, para que possamos ter um exemplo vivo. Abençoe a todos os presentes, aqueles que por razão não estão, que possam receber também as suas bênçãos. Agradecemos e suplicamos por uma semana a mais na sua presença, em nome de Jesus. Amém.